depois da farsa do documento contra Boulos, depois que ele disse a metade do meu eleitorado vai votar em Boulos. Eu queria ver agora essa pesquisa. E gostaria de ver também na pesquisa, para ela ser honesta, aqui está Bolsonaro, como sempre fez. Como em julho, agora o Paraná Pesquisa botou o nome de Bolsonaro. Está aqui, uma com o nome de Bolsonaro e uma sem nome de Bolsonaro. Então, para mim, a pesquisa é desonesta. É, Brasil. A casa caiu para Silas Malafaia e a casa caiu para Pablo Marçal. A notícia que estourou agora, por isso que você viu esse desespero aí do Malafaia nesse vídeo, atacando o Pablo Marçal. Só que deu ruim para os dois. Para tudo aí, presta atenção nas informações que eu trago para você a partir de agora. Porque estourou agora. São duas bombas que estouraram agora, no final da tarde dessa segunda-feira, 14 de outubro. E eu trago tudo em detalhes. Agora eu queria sua opinião aqui. Você acredita no Pablo Marçal? Você confia nele? Coloca aqui para mim. Eu quero saber sua opinião. Porque surgiu, por que eu estou perguntando isso? Surgiu uma pesquisa aí e o pessoal do UOL estava trazendo a pesquisa, o resultado da pesquisa e questionando o Silas Malafaia numa entrevista que ele concedeu ao pessoal da UOL. E aí, nessa pesquisa, o Pablo Marçal sai na frente do governador de São Paulo, numa possível corrida eleitoral para 2026. Aí você viu aí o desespero, a loucura, estourou, o pau cantou aí pro Silas Malafaia, que alegou que ele realmente é verdade o que ele disse, que o Pablo Marçal estava em evidência. E a pesquisa teria sido, os dados teriam sido coletados antes do documento falso contra o Boulos e antes dele dizer uma série de barbaridades. Mas eu acho que isso mudaria, porque o Pablo Marçal fala barbaridade desde que se lançou na política, até antes disso. É um cara reacionário. Queria saber sua opinião. Eu não acredito no Pablo Marçal. E muito menos no Silas Malafaia. Na briga dos dois, eu torço pra briga, cara. Tá? Tô te dando meu feedback aqui. Mas e você? Coloca aqui e bora pras notícias aqui que eu vou te atualizar a partir de agora. Mete o dedo no like aí também. A minha discussão é de um farsante que não tem história nenhuma. Pega aí, por favor. Eu não vou nem muito além. 3 últimos anos. Me diga onde Pablo Marçal se posicionou nas temáticas da direita. Em lugar nenhum. Então, para mim, é uma farsa. Agora, a questão de ciúme, dizer que Tarcísio não teve participação na vitória de Nunes, pelo amor de Deus. Se Bolsonaro teve, claro, podia ter mais. Podia ter mais. Tá? Por quê? E eu digo isso aqui, eu sou aliado de Bolsonaro. Eu é o maior líder da direita, isso aí eu não contesto. Agora, autocrítica, eu aprendi a fazer, primeiro que eu não pertenço a partido político nenhum. Então, vamos lá, vamos analisar. Qual foi a minha briga antes de falar com Mônica Bergamo? Eu não fui desonesto. Eu bati com muita força no particular, em Bolsonaro e nos filhos deles. Você pega a rede social deles, não tinha uma palavra a favor de Nunes. Então, eu questionei isso. Eu fiz esse questionamento. Então, Bolsonaro teve participação? É lógico que teve. Agora, querer dizer que o governador botou a cara para fora. O governador se posicionou a despeito do pau que tomou, como eu tomei também, mas eu não estou nem aí para a rede social, nem para bolsomínio. Eu classifico apoiadores de Bolsonaro, gente que pensa, que gosta, que analisa, e todo radicalismo, seja os apoiadores radicais de Lula, ou sejam os apoiadores radicais de Bolsonaro, para mim essa gente não interessa, porque eles só falam para a bolha, eles só veem ali o momento. Então, o Tarcísio, sim, teve uma participação grandiosa nessa questão. O senhor
E nesse contexto, nessa briga, trago aqui um ministro, tá? Que vai detonar alguns fake news. Presta atenção aqui. Tá nesse contexto aí. Olha isso, gente. Se liguem, ó. O prefeito de São Paulo aprendeu rápido com o seu concorrente aqui, Pablo Marçal, quando que era o campeão das fake news e da falsificação de documento público, quando ele fez uma fake news dizendo que nós estávamos tratando da renovação da distribuição da Enel. Os laudos que nós estamos recebendo e que vão ser, no momento adequado, depois de conferido, porque nós temos responsabilidade com o Brasil, porque o Brasil voltou a discutir os problemas reais da sociedade. Nós não trabalhamos com narrativa, nós trabalhamos com fatos. Mais de 50% dos eventos foram causados por árvore caindo em cima do sistema de média e baixa tensão em São Paulo. O que hoje, infelizmente, nem as distribuidoras, por questão de força legal, inclusive por licença ambiental, têm a prerrogativa de cuidarem. Então, nós estamos levando esse ponto para uma discussão no governo federal, para poder ver se há uma solução legislativa, inclusive, para poder dar essa prerrogativa, porque municípios que não cumprem com a sua responsabilidade de cuidar da questão urbanística em sinergia com o setor de distribuição, tem que dar pelo menos a liberdade ao setor de distribuição de cuidar, porque não adianta você automatizar o seu parque de distribuição, sendo que quando o problema é físico, por mais que você, da sua central, você tente religar a rede, você não vai conseguir, porque o problema é físico. Você tem que ter gente para poder estar lá. No mínimo, usei um termo, inclusive, bastante contundente, de que faltou planejamento e beirou a burrice dela achar que ampliar e modernizar para diminuir gente, sem se preocupar com a questão urbanística que está muito aquém do necessário na capital. Agora, essa informação que ele passa aqui interessa muito o pessoal de São Paulo para essa polêmica da ANEEL. E ele denuncia uma suposta um suposto boicote ou uma armação da galera bolsonarista. E presta atenção nesse trecho aqui. Da região metropolitana, que ela ia resolver o problema. Então ela diminuiu gente para aumentar o lucro dos acionistas, e é outro ponto que eu tratei no decreto de distribuição com responsabilidade. Se os senhores notarem e se debruçarem sobre o decreto, os senhores verão que eu limitei a distribuição de lucro ao mínimo legal, quando a distribuidora não apontar soluções objetivas para resolver o problema da distribuição à altura dos índices de eficiência da qualidade do serviço para a sociedade. E é inadmissível as fake news. E eu tenho tido a coragem de enfrentar a realidade. A realidade é que nós vivemos um momento de transição. O que é essa transição? Nós tivemos um vácuo de poder no Brasil. 4 anos, o Brasil foi o Brasil das narrativas. Todo dia de manhã, um presidente da República do Brasil saía do Palácio da Alvorada, parava no tal cercadinho, agredia um jornalista, agredia um poder instituído, agredia um ministro do Supremo Tribunal Federal, agredia uma autoridade parlamentar, agredia um governador de estado para poder se esconder atrás da falta de política pública. O Brasil agora voltou a ter política pública. Voltou a ter um ministro da Casa Civil que despacha com todos os ministros de Estado, coordenando o governo. Voltou a ter um ministro de Minas e Energia que dialoga com a imprensa. Voltou a ter um ministro de Minas e Energia que cobra do órgão regulador a sua responsabilidade, que inclusive não está sendo cumprida à altura. A prova disso é a omissão do seu diretor-geral que está ausente. Há uma convocação do ministro, num ato de covardia. Diga-se de passagem, é importante que a imprensa acompanhe a implementação de política pública através de decreto e medidas provisórias editadas pelo presidente da República, que é de obrigação da agência reguladora implementar? Ou não é?
Eu acho que cabe aos órgãos de controle, CGU, TCU, Ministério Público, estarem mais atentos ao cumprimento das responsabilidades da ANEEL. Me perguntam, a sociedade pode perguntar para os senhores, mas a ANEEL mudou o governo, por que não mudou a ANEEL? Porque a lei das agências prevê mandato. O presidente do Banco Central ficou, o mandato dele termina no final do ano. Ainda bem, graças a Deus, termina no final do ano e nós vamos ter responsabilidade do Banco Central com os juros do país. Os diretores da ANEEL foram indicados pelo governo anterior. E todos têm padrinho. E se os senhores procurarem saber, vocês vão descobrir claramente quem é o padrinho de cada um. E aí nós ficamos à mercê da vontade deles de cumprir a sua obrigação. De implementar decretos presidenciais e medidas provisórias com força de lei. Chega-se ao absurdo deles questionarem o cumprimento de decisão judicial. Então isso precisa ser dito, está sendo dito. Eu acho que mesmo que não gere frutos imediatos, a coragem de dizer isso, que é rara no Brasil, em certo momento, vai gerar frutos positivos a favor de brasileiros e brasileiras, e é isso que nos interessa. Então, vamos separar por fato. Fato é que o presidente Lula, preocupado com o povo de São Paulo, me determinou que viesse aqui e fizesse uma força-tarefa para restabelecer no tempo mais curto possível a energia do povo de São Paulo, tendo sim respeito com o povo de São Paulo. Falando sério, preocupado independente da causa, em buscar a solução. A palavra de ordem agora é resolver o problema, solução. No segundo momento, é discutir planejamento para melhorar a qualidade ainda das distribuidoras. Se todas elas tivessem já com contratos modernos, que é o que nós vamos chamar a partir da hora que assinaram os contratos adequados ao decreto de distribuição, com absoluta convicção, nós não estaríamos vivendo em São Paulo. Ou então a penalização seria perda do contrato e caducidade. Foi o que eu determinei à ANEEL através de um ofício que está público, há 8 meses atrás, 7 meses atrás, e a ANEEL nada fez. Se tivesse um contrato de caducidade sob a empresa, absoluta convicção que ela não estaria tão negligente como infelizmente ainda está com relação à qualidade de serviço em São Paulo. Devia ter um processo aberto em apuração, no mínimo, se não já concluído, e remetido ao Ministério, para as providências cabíveis. É uma fantasia, uma mentira e uma fake news falar em renovação da distribuidora de São Paulo. A distribuidora de São Paulo, repito, o contrato dela vence em 2028. Então está na hora de falar sério quando se trata de problemas de energia, saúde, de educação, segurança. Está na hora de cobrar dos governantes tratar problemas da sociedade com clareza, com franqueza. Está na hora do Brasil cobrar o fim da fake news. Rede social não foi feita para poder fazer brincadeira e se aproveitar de forma oportunista para poder fazer politicagem de baixo calão. Eu sou extremamente contra os abusos de qualquer poder. Mas quando o judiciário trata as fake news com rigor que tem se tratado, eu sou obrigado a entender que isso é o menos pior. Porque isso não faz bem à informação. Quando um dos senhores e das senhoras que fazem jornalismo, o fazem e escrevem um nome numa matéria, os senhores estão sujeitos à responsabilidade civil e criminal pelo que escrevem.
quando alguém lança na sua rede social ou numa fake news distribuída apócrifa, nada é feito. E o que eu vi ontem foi uma fake news oficial do prefeito da capital da maior metrópole do Brasil. Com tristeza, porque eu recebi ele no meu gabinete a pedido da bancada do PMDB com o maior respeito. E quando eu recebi, as providências já estavam tomadas, o meu ofício estava na ANEEL pedindo abertura de processo rigoroso contra a Enel, inclusive com a possibilidade real de abertura de processo de caducidade. E ele sabe disso. Então, portanto, fica aqui o registro de que nós viemos aqui para resolver o problema do povo de São Paulo. As acusações dele são bastante graves. Acusou o prefeito de São Paulo de ter aprendido com Pablo Marçal e começar a gostar da fake news. E aí? Momento eleitoral, isso pode dar ruim. A verdade é que esse negócio da ANEEL foi uma grande besteira que foi feita, né? O povo de São Paulo está sofrendo. Tem gente com 60 horas sem energia. Quem é o culpado disso? Quem quis privatizar, quem quis, né? Enfim, tem que se averiguar aí e atestar de quem partiu essas iniciativas. De quem era essa prerrogativa. Tamo junto, quando tiver mais notícias, eu trago aqui para você.